Olá! Hoje é dia de encerramento da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia, do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Vamos conversar ao vivo com a professora autora da disciplina, Ana Lúcia Bueno dos Reis Giomete, da Unesp de Franca. Quem tiver perguntas, prepare, que no segundo bloco ela vai tirar as dúvidas que forem enviadas pela internet. Professora, mais uma vez, estamos juntos aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. A disciplina chegou ao fim. E eu pergunto para a senhora agora, os alunos vão fazer uma avaliação da disciplina, né? Sim. Eu queria que a senhora comentasse quais são as etapas avaliativas da D22. Pois não. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, né? A disciplina foi pensada com 5 possibilidades de nota para os alunos serem avaliados. Tá. Então, relembrando, a primeira atividade, eles tinham que fazer a elaboração de um plano de aula. Então, essa atividade, ela já dava um start para a atividade avaliativa de produção de material didático. A segunda atividade avaliativa, eles tinham que fazer uma interpretação da paisagem, observação direta, indireta, decompor os elementos da paisagem, também foi avaliativa. Uma terceira atividade, eles tiveram que fazer uma pesquisa sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, para aí contextualizar todo esse trabalho, toda a ação do homem no espaço. A quarta atividade era o projeto de construção de materiais didáticos que eles apresentaram e agora falta a prova, né? A última atividade avaliativa que eles ainda não fizeram, vão fazer quinta-feira. Então, agora o próximo momento é a prova esperada pelos alunos, né? E o que deve ser, o que o aluno deve saber para essa última etapa, essa quinta etapa, que é a avaliação propriamente dita? Pois não. Ela vai ser uma prova individual, ela vale 10 pontos da nota. Eu previ a duração de 4 horas, mas é lógico que aí depende de cada aluno o tempo que vai levar para finalizar toda a prova. Ela foi pensada em múltipla escolha, ela foi pensada em alguns cálculos, foi pensada em pequenos textos dissertativos de acordo com a pergunta, uma resposta para aquela pergunta, mas assim, tudo muito tranquilo. Nada que se exija fora do que foi falado e apresentado na disciplina. Então, o contexto da prova, ela está dentro da parte 1 do caderno, que é o espaço geográfico, suas múltiplas facetas, conceitos e análises. Ela foi toda elaborada dentro da parte 1. E é uma prova que pode ser usado, o material é com consulta, é individual, mas é com consulta. E quem seguiu a disciplina vai tranquilamente saber responder os questionamentos levantados, porque é dentro desse contexto que foi trabalhado com eles. Entendi. E por que a senhora decidiu incluir na avaliação a construção dos materiais didáticos? Veja bem, eu acho muito importante o professor que está em sala de aula não só se balizar pela teoria, mas sim mostrar a teoria de uma forma prática para auxiliar o aluno na compreensão do seu conteúdo. Então, o material didático para mim é assim muito importante e eu percebi que os alunos, eles se inteiraram, se envolveram, criaram materiais didáticos fantásticos que, inclusive, eles vão ser disponibilizados, os melhores trabalhos, no portal, né, da Unesp, porque realmente saíram produções até além da expectativa minha. Foi assim, muito gratificante ver o envolvimento dos alunos na construção desse material. Então, mostrando que realmente a teoria na prática funciona, ela é
é um mecanismo que o professor tem para motivar o aluno e compreender melhor aquilo que está sendo explicado na teoria. Quando a senhora diz que o material ele foi além da expectativa, da sua própria expectativa, é porque ele traz o quê? Quais são as características que esse professor teve que levar em conta para fazer esse material? Ele teve que primeiro escolher uma temática. A partir dessa temática, ele teve que fazer uma pequena pesquisa sobre o tema escolhido. Aí ele teve que adequar essa temática à série que ele estava propondo para desenvolver o trabalho. Então, vai havendo todo um envolvimento do aluno-professor com aquela transposição daquele conhecimento para os seus alunos, né? Então, isso vai fazendo com que o professor vai se envolvendo com essas temáticas e vai construindo resultados que facilitem a compreensão dessa temática. Inclusive, pode ajudar, a construção desse material pode ajudar o aluno, inclusive, a fazer essa última etapa, que é essa etapa de avaliação, até para a compreensão dos conceitos. Sim, com certeza. E a senhora disse que os 2 melhores trabalhos de cada polo vão ser selecionados para ficarem no portal. Como é que vai funcionar isso, professor? Isso, cada sala foram apresentados, em média, de 10 a 15 trabalhos em cada sala. Então, eles deveriam escolher, os orientadores de disciplina, os 2 melhores trabalhos. Esses melhores trabalhos, eles vão ser disponibilizados no portal para que todos os alunos do curso saibam o que foi produzido nas demais salas, que são 27 salas ao todo. Então, nós temos aí um número de 54 trabalhos, no mínimo, para serem distribuídos, que tomem conhecimento do que foi feito em cada sala. E para isso eu preciso que siga uma certa ordem. Por exemplo, qual é a sala que está enviando, de que campus é essa sala, quais são os orientadores de turma responsáveis pela sala, os orientadores de disciplina, o nome dos alunos envolvidos naquele trabalho. Eles precisam postar num anexo, num arquivo, o plano de ensino. Eles precisam colocar as etapas de construção desse material didático, que materiais eles usaram para construir esse material didático final. Eles foram fotografando à medida que eles iam elaborando os trabalhos para ir acompanhando essas etapas. Processo mesmo. Isso, então também postem essas etapas para nós. E o pôster final, com o trabalho que resultou em toda essa sistemática de trabalho que eles tiveram na confecção desse material. Então, com todos esses dados, eu vou fazer uma montagem para que, ao colocar no postal e alguém se interessar por algum trabalho que não tenha sido feito em sua sala, tem como reproduzi-lo, porque vai ter todos os passos metodológicos para fazer essa construção, tendo como ponto de partida o material de um colega, né? Então, seria interessante que me enviassem todas essas etapas separadas em arquivos para que, numa montagem final, isso fique muito claro, né? Para que possa ser reproduzido. Como é que foi definir quais eram os melhores trabalhos? Isso deve ter sido difícil, né? Para cada polo. Alguns polos tiveram bastante dificuldade, até pediram para que a gente desse algumas dicas, mas essas etapas tinham que ser seguidas em primeiro lugar, porque era uma exigência que se fizesse dessa maneira, né, para até chegar ao resultado final. Então, a primeira observação que teria que ser feita nessa escolha é que se todas as etapas foram cumpridas. E a apresentação, como é que foi, o produto final, se ele realmente expressava a temática que o plano de ensino pedia para que fosse feito, né? Então,
tem todo aí um conjunto de metodologia que serviria de balizamento para definir os 2 melhores trabalhos da sala. E, assim, a criatividade que o aluno usou para desenvolver, nós não estávamos visando materiais caros, pelo contrário, materiais de baixo custo, com reciclagem, para que a reprodução fosse possível, né? E que visasse o aluno que o material estava sendo feito para aquela faixa etária. Então, esses eram os critérios que deveriam ter sido utilizados para analisar os melhores trabalhos. Quer dizer, até esse negócio que a senhora falou do baixo custo é uma coisa que, para qualquer professor, né, de qualquer lugar que tenha, mesmo que em condições não tão favoráveis, consiga reproduzir esses materiais e usar no seu dia a dia de acordo com a sua necessidade. For apresentado material que precisa de muita tecnologia e muito caro para ser realizado, ele dificulta você reproduzi-lo, né? Então, poderia ser um critério escolhido. Professora, a gente, na nossa aula de abertura, né, nosso primeiro encontro, a gente falou sobre os conteúdos, um pouquinho do que ia ser tratado durante a disciplina, né? Algum desses conteúdos, na sua experiência como professora dessa área, normalmente os alunos costumam apresentar mais dificuldade? Eu acho que é a escala, que inclusive aí deveria ter um pouco mais de dificuldade, mas o texto que foi reproduzido procurou minimizar essa dificuldade, como trabalhar a escala para você representar no papel a paisagem geográfica, porque a geografia, quando ela trabalha a representação, ela vai ter que sempre reduzir esse espaço que nos rodeia, né? Então, esse processo de redução é que seria interessante eles terem entendido bem para que eles trabalhem com tranquilidade quando for necessário, né? Isso, inclusive, coincide com uma opinião da própria Secretaria de Educação, que diz que na formação continuada dos professores, na parte de geografia, a dificuldade maior é na cartografia, que é uma linguagem que precisa ser compreendida pelo professor de geografia, né? Isso é uma coisa que vem mais da formação, da própria formação do ensino básico de cada professor, né? A cartografia é um coringa, não só para a geografia, mas ela precisa ser trabalhada desde as séries iniciais, para você poder ir compreendendo o espaço que te rodeia e como representá-lo. Então, quando você trabalha de uma maneira tranquila, desde as séries iniciais, a pessoa ela vai conseguindo se adequar dentro daquele espaço e representá-lo de uma maneira tranquila, né? Senão fica realmente complicado, porque quantas pessoas que você não conhece que não tem noção de espaço, se perde, não sabe onde está o norte, onde está, ele quer ir de um ponto para o outro, não sabe nem para que direção vai. Isso é falta de trabalho desde as séries iniciais, para você ir contextualizando o seu espaço, entendendo o seu espaço, né? Dentro desse conceito central, que é o espaço geográfico, né? A gente vê que nas escolas, o primeiro trabalho, quando começa isso no ensino fundamental, é o aluno pensar em representar esse espaço do próprio bairro, e antes disso mesmo, até a própria casa, o próprio quarto onde ela dorme, né? O corpo da criança, ela precisa primeiro ter noção do seu próprio espaço corporal, o espaço que o corpo ocupa dentro do espaço maior que é essa paisagem que nós vivemos. Então tem todo um trabalho aí da cartografia levando a essa compreensão do espaço. O espaço primeiro, o próprio corpo e aí o seu reflexo, sua ampliação até chegar no espaço terrestre, né? Esse exercício que os alunos fizeram, que constituiu a segunda etapa, né, de avaliação, que foi a observação da paisagem, foi um pouco também para esse exercício do olhar do próprio professor? Sim, e para entender que a paisagem ela é muito dinâmica, ela muda constantemente e principalmente agora, no período contemporâneo, onde a tecnologia possibilitou ao homem um ferramental de mudança desse espaço de uma maneira muito rápida. E essa paisagem, a gente precisa entender que o mesmo local
dependendo do tempo histórico, do período histórico, ele vai passar por transformações e mudanças. Então, ela está em constante transformação, em constante mudança, e você tem que ir captando, entendendo isso, para você poder ir se contextualizando ali no seu dia a dia até, né? É um exercício constante, Constante, né, constante. A paisagem muda constantemente. A senhora falou dessa dificuldade com escala, mas durante o curso a senhora teve algum retorno de alguma dificuldade específica, de algum aluno, de algum polo? Olha, o curso, pelo que eu percebi, ele foi bastante tranquilo, porque não teve nenhuma dúvida, não procuraram questionar nada que pudesse aí trazer grandes problemas, eu não percebi nada nesse sentido. Vou até te fazer uma interrupção para a gente fazer um rápido intervalo agora, professora, que a gente vai falar exatamente dessas dúvidas que podem surgir, né? E daqui a pouco a gente volta com o encerramento da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia. Mandem suas perguntas para a professora Ana Lúcia Geometti, que já ela responde. Até já! Olá, então estamos de volta com o encerramento da disciplina 22 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Conteúdos e Didática de Geografia. Agora a professora Ana Lúcia Bueno dos Reis Geometti vai responder as perguntas que os alunos enviaram pela internet. Professora, a gente recebeu algumas perguntas aqui dos polos da Unesp e a primeira delas é do polo de São Vicente e a aluna se chama Ana Paula Oliveira. Ela pede para a senhora explicar um pouquinho sobre o conteúdo de escala, né? Ela diz o seguinte, por exemplo, a transformação da escala gráfica em numérica, né? E a representação da escala em metros e com talão. Pois não. Eu peço então para que ela abra o seu caderno de geografia na página 77. Tá. Nessa página, nós temos aí a explicação para essa dúvida que eu quero retomar rapidamente. Primeiro, o último parágrafo da página 76 fala justamente o que é escala, que é a relação de proporção entre o tamanho real dos elementos que você quer representar e a sua redução no papel. Então, a escala sempre é uma relação de proporção do elemento do espaço geográfico e a sua representação no papel. Então, essa relação diz o respeito seguinte, que eu tenho um elemento que eu quero representá-lo. Quantas vezes eu vou ter que diminuir esse elemento para caber na minha folha do papel? Então, se ela for ali na página 78, ela tem a representação da escala gráfica, que é o que ela está perguntando. O que seria uma escala gráfica ou uma escala que ela não entendeu, né? Sim. Com o talão e sem o talão. Então, aqui nós temos a representação. A escala gráfica, ela vai representar em metros ou quilômetros aquela redução que foi feita para que o elemento do espaço coubesse na sua folha de papel. Então, vejam que o talão é essa unidade, no caso de centímetro, à esquerda do zero, e ele é dividido em milímetros e meio centímetro. Então, aqui eu tenho a decomposição do que vale 1 milímetro na escala. Tá. Se ela for para a página 80, ela vai ter aqui os dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. No primeiro quadro, que é a planta, reparem que ele está delimitado por uma linha verde. Essa linha verde, nessa escala 1 para 10 mil, é como se fosse uma fração. O 1 representa o numerador, o real, aquilo que do espaço eu estou querendo representar no meu papel. E o denominador seria o 10 mil. Então, nesse caso, esse espaço eu diminuí 10 mil vezes. A escala numérica é um número puro, eu não posso anexar a ele medidas métricas, mas eu posso... Tá. Isso está na página 80, né, professora? Que o aluno pode ver aí que tem exatamente essa imagem que a senhora está falando. Essa representação que eu estou tentando explicar o que ela me perguntou.
Tá. Então, vejam que na escala numérica, o 1, que é o real, que é o numerador de uma fração, eu posso extrair dele 1 centímetro. Quanto vale 1 centímetro nessa escala? Se eu cortar os 2 zeros, 2 casas, o que sobrar desse 10.000 é o equivalente ao metro. Então, eu tenho 1 centímetro equivalente a 100 metros. Quer dizer, na verdade, ela tem que entender um pouco da proporção, mais matemática quase do que geografia, não, né, professor? Isso é matemático. Então, é a proporção que ela tem que estabelecer entre a redução que eu precisei fazer daquele espaço para caber no meu papel. Tá. E veja que no segundo quadro, aquele quadro que aqui tem muito detalhe, porque é uma grande escala com pouca redução, nos demais, ele vai cada vez se reduzindo de tal forma que no último quadro, quando a escala é 1 para 1 milhão, esse quadro está aqui no centro, esse quadradinho aqui. Então, que eu tenho uma área enorme representada, mas eu perdi detalhes. Então, uma grande escala é que tem grandes detalhes. Uma pequena escala, ela tem uma área enorme, mas o detalhe praticamente aí desapareceu em relação ao primeiro caso. Então, é sempre a proporção do real e quantas vezes eu precisei diminuir o real para caber no meu papel. Entendi. Bom, tem uma outra pergunta que também se relaciona com escala, que é do Polo de Ourinhos, né? Diz assim, que uma das atividades propostas pede que trabalhe com a escala numérica e gráfica, né? Levando em conta que esse material se destina aos anos iniciais do ensino fundamental, né? Não seria adequado trabalhar com proporcionalidade? Na verdade, é uma coisa que a gente até comentou comentado. Dependendo muito da série, é como você vai abordar aquele conteúdo. Para essas séries iniciais, realmente esse trabalho de escala é feito pelo professor, mas não se passa para o aluno. Aí, se você for pensar nos menorzinhos, nos pequenininhos, você vai começar a trabalhar o corpo dele, né? Para ele ter noção do corpo em relação ao espaço onde ele vive. Ou aquele conjunto de exemplos que foram dados em que você trabalha o mapa, mas sem que o aluno perceba que está trabalhando com o mapa. São os pré-mapas, né? Trabalha a legenda, sem que o aluno perceba que você está trabalhando com a legenda, com orientação. Então, a linguagem a ser utilizada depende da série que você vai destinar. Mas eu acho que num curso de geografia, você não pode deixar de ensinar para o professor a trabalhar com escala. Ele tem que ter a noção mínima de escala para poder escolher a melhor representação do seu trabalho, aí, do espaço que ele está querendo trabalhar e representar. Então, para o professor-aluno, que é o nosso caso, ele tem que ter noção de escala, sim. Agora, o momento que ele vai trabalhar, isso depende muito da série que ele está destinado aí naquele ano. A senhora disse dos pré-mapas, né? Os pré-mapas, por exemplo, eles vão incentivando a criança a ganhar um certo grau de subjetividade para entender até onde que o mapa é visto, né? Isso pode ser trabalhado de várias maneiras, né, professor? A gente viu até num dos vídeos, a gente vê isso, que isso é trabalhado por algumas escolas de maneiras diferentes e pesquisadoras, tanto da Unesp quanto da USP, falam sobre esse modo de trabalhar, né? A preocupação com o ponto de vista, a preocupação na formulação da escala, a preocupação com os elementos que você vai representar, quais são as figuras, quais são os conceitos de cor. Então, tem toda uma semiologia gráfica que você trabalha essas representações de uma maneira, assim, muito mais simplificada para os alunos iniciais. Eles estão fazendo aquele trabalho, estão começando a entrar em contato com os elementos que vão compor o mapa e não percebem.
Agora, também tem a noção de pré-mapa quando você percebe, você começa a já querer trabalhar com séries mais avançadas em construção de mapas. Então, aí você vai usar fotografia aérea, imagem de satélite, imagem de radar, que são os elementos que vão possibilitar aos alunos mais velhos até a reproduzir a realidade, né? Esses mapas, por exemplo, que a senhora explicou na primeira pergunta que veio de São Vicente, já são mapas que, na verdade, entram em séries um pouquinho mais para frente, né? Que série, mais ou menos, que entra esse tipo de... Olha, um sexto ano, um sétimo ano, já dá para você começar a mostrar para o aluno as reduções ou ampliações. No caso da geografia, da história, são reduções, é redução do espaço que a gente vive, né? Então, você vai sempre reduzir, mas depende da profissão. Um alfaiate, uma costureira, a escala é 1 por 1, ela não pode nem reduzir nem ampliar, porque senão não cabe, né, a roupa na pessoa. Então, no nosso caso, é redução. Por isso que o denominador indica quantas vezes você reduziu aquela realidade. Por exemplo, 1 para 10 mil indica que o real foi reduzido 10 mil vezes para caber no seu caderno, na sua folha de papel, aí no seu trabalho. Então, é importante você já começar a trabalhar com aluno de sexto ano essas noções de escala. Agora, isso não significa que também isso possa surgir no ciclo 1 também, em algum momento, dependendo da... Aí eles vão trabalhar até indutivamente, eles nem percebem que estão trabalhando. A maneira como você passa essa informação, pronto, você não precisa falar que está trabalhando escala com um aluno de quarto ano, quinto ano. Você trabalha e ele vai pegando essas noções desses conteúdos, nem percebendo que está trabalhando com escala, mas você vai aos poucos colocando dificuldades para ele vencer, né? Sim. E outra pergunta também do mesmo polo de Ourinhos, de onde veio essa última, diz o seguinte, que eles se envolveram bastante com a confecção do material didático, inclusive foi o campus que a Univesp TV visitou, justamente com esse foco dos materiais didáticos. Aí eles perguntam, já que eles se envolveram tanto com esses materiais, não seria o caso então dessa avaliação última, que é a quinta etapa da avaliação, ela não poderia ser talvez suprimida ou ser... Qual que é a importância dessa última etapa? Da prova? Da prova. Da prova é o momento que eles vão mostrar o que conseguiram aprender e memorizar daquele conteúdo, né? A prova é importante, sim, porque é o momento de cheque, né, daquele conteúdo que foi passado para eles. E como foi tudo que vai ser cobrado na prova foi trabalhado em sala, ela vai ser de uma maneira bem tranquila para o aluno. Não vai ter novidade, não vai ter nada que ele diga, isso não foi trabalhado, eu não sei responder, está no caderno. Agora, não dá para não ler o caderno e tentar ler na hora da prova, aí nem 4 horas dá. Então, se ele tiver uma noção, ele acompanhou a disciplina, ele fez os exercícios, automaticamente ele vai responder sem nem precisar olhar no caderno, embora ele tenha essa possibilidade. Mas a prova é importante, sim, é um momento de reflexão do próprio aluno, de tudo aquilo que ele absorveu durante a disciplina e agora está pondo no papel o seu conhecimento. Quer dizer, pode até ser uma espécie de resumo de todos os outros métodos, todas as outras etapas avaliativas, né? Porque não só o material didático, mas também a interpretação da paisagem, né? A questão do Rio Mais 20, que a senhora aproveitou a ocasião para incluir isso na questão do desenvolvimento sustentável, né? E tem uma última pergunta aqui de Araçatuba, que a aluna Solange, ela pede para detalhar um pouquinho melhor a sua primeira pergunta, professor, a sua primeira resposta sobre escala. Ela tem uma dúvida nessa página 84 que a senhora citou. 84 ou 74? 84. 84 ela diz que tem um mapa do caderno, né? Ela pergunta qual que é a interpretação correta desse mapa, qual é a maneira de interpretar esse mapa de uma maneira correta, especialmente os números expressos em quilômetros nas laterais, né? Ela está com essa dúvida. Bom, aqui é uma planta, né? É uma planta porque ela tem grande detalhe. Veja que ela apresenta aqui
quadras, avenidas, ruas, elementos de drenagem. Inclusive, na legenda, você vê que o que está colorido de roxo são indústrias têxteis. Então, é uma área industrial da cidade de Americana, com vias de acesso. E na escala, veja que aqui é uma escala gráfica, que está dizendo o quê? Que cada segmento desse corresponde a uma medida. No caso aqui, cada centímetro corresponderia a 100 metros. Então, veja que essa escala é de grande detalhe. Se eu fosse transformar numa escala numérica, ela seria 1 para 10 mil. Então, eu tenho a possibilidade de indicar detalhes bastante... esmiuçar muito essa área numa escala desse porte. Quer dizer, a cidade americana em mais detalhes, que a senhora disse que em 10 mil vezes que foi reduzido para caber nessa folha. Quer dizer, como é que eu fiz essa uma... transposição? 1 centímetro igual a 100, se eu colocar 2 casas a mais no 100, eu vou ter 10 mil. Então, 1 para 10 mil. A escala numérica é pura, eu não posso ter medida numérica nela. Mas eu posso tirar dessa realidade, que é 1, que no caso aqui é essa área de Americana, e aplicar um valor numérico a ele. Então, é como se eu, com esse mapa na mão, eu medisse aqui 1 centímetro e lá na realidade eu teria que andar 100 metros, que é a proporção da relação do que está na natureza para a sua representação no papel. Professora, muito obrigado. O programa de encerramento da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia, fica por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.